Olá! Hoje a gente mergulha numa notícia bem interessante que conecta a Embraer e a Força Aérea Americana. Opa, vamos lá. A escola de pilotos de teste da USF, sabe? Aquela super conceituada, tá trazendo o A-29C Super Tucano para o currículo deles. Exatamente. É a USF Test Pilot School, lá em Edwards, na Califórnia. O lugar onde formam a elite dos pilotos de teste. Isso. E nossa fonte é um artigo recente que detalhou essa novidade. A missão aqui é entender por que escolheram justamente o Super Tucano, que eles já estão até chamando de Coringa, É um apelido que diz muito, né? e o que isso significa para o treinamento avançado lá nos Estados Unidos. Bom, vamos desempacotar isso. Perfeito. E é importante lembrar que essa escola está sempre buscando modernizar, né? Embora o A-29 seja conhecido mundialmente, essa versão C não tinha um curso formal lá, então é um marco. E a história de como esses aviões chegaram lá é, assim, bem particular, né? Conta aí. Eles vieram do Comando de Operações Especiais, o SOCOM. Era para uma avaliação, mas aí o projeto mudou, foi cancelado, substituído pelo OA-1K Skyrider 2. Pois é. E o traslado para Edwards também foi curioso. Sim, os próprios instrutores da escola, sem nunca terem voado A-29C antes, tiveram que levar os aviões para lá. Imagina a situação. Total. Mergulharam nos manuais, procedimentos, buscaram até similaridade com o T-6 Texan, o PC-21. O Major Borak, que é o piloto líder do A-29 lá, falou dessa emoção, sabe? De pegar uma aeronave nova, desconhecida. E como isso reforça o próprio treinamento deles, né? De análise de risco, pensamento crítico. Exatamente. E chegando lá, não foi só colocar para voar. Teve todo um processo. Verdade. Foram 6 meses de inspeção, ajustes, um trabalho em conjunto com a Sierra Nevada Corporation. Esse tempo foi essencial para eles montarem um plano de treinamento sólido, né? Com certeza. Olha, o que é fascinante aqui é como o Super Tucano se encaixa bem. Ele tem um custo operacional baixo, é muito versátil, tem aviônicos modernos. É uma combinação interessante. É uma plataforma capaz, sabe? E custa bem menos que um caça para certas missões de treinamento. E o uso inicial já mostra isso. Vão focar em manobras essenciais, tipo stall, parafuso, os spins. Fundamental para piloto de teste. E aqui é onde fica bem interessante. Antes eles usavam o quê? Planadores, às vezes até F-16 para parte disso. Pois é. Com o A-29C, eles ganham muito mais tempo de voo por hora, mais flexibilidade para agendar e o principal, né? Os alunos podem repetir as manobras mais vezes. Exato, consolidou o aprendizado e o custo é bem mais gerenciável. Mas não fica só nisso, né? Não mesmo. O potencial é bem maior. Já estão pensando em usar para aulas com sensores tipo o MX-15. Ah, interessante. E também Link 16, para a comunicação tática, testar a integração de dados. Rádio Vortex, treinamento com armamento guiado a laser. Nossa, bastante coisa. Se a gente conecta isso ao cenário maior, o A-29C pode tirar uma carga enorme dos F-16. Ah, claro. Menos desgaste nos caças. Menos desgaste, menos custo, mais disponibilidade dos F-16 para missões reais. É uma jogada inteligente. E ainda tem mais planos, como instrumentação especial para coletar dados de testes, tudo para integrar o Agilipod. Que expande ainda mais a capacidade de testar sensores, sistemas e tem uns 5 pontos de fixação, né? Abre um leque para pesquisa e desenvolvimento. Muita flexibilidade. E tem um detalhe no assento traseiro que é único. Ele pode ser configurado para um oficial de sistemas de combate, um WSO. Ok. E isso é muito voltado para o futuro, para treinar operadores de drones, sistemas não tripulados. Ah, que sacada, já pensando na integração tripulado-não tripulado. Exatamente. Mostra a visão de futuro da escola. Faz todo sentido o apelido de Coringa ou o pau para toda a obra. Realmente, um canivete suíço voador. E quando começa? A previsão é agora, no verão do hemisfério norte. Os primeiros alunos já devem voar. O Major Borak até comentou de novo sobre o entusiasmo lá na base, né? Que quanto mais eles exploram o avião, mais o programa fica robusto. A expectativa é alta, sem dúvida. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Não é só mais um avião na frota da escola, é um movimento estratégico. Sim, de repensar o treinamento. Usar uma plataforma versátil, econômica, como o A-29C, para focar em habilidades-chave e preparar para o futuro, tipo operações com drones de um jeito mais eficiente. Liberando os caças caros para onde eles realmente precisam estar. Exato. Olha, isso levanta uma questão importante para a gente pensar.
Com essa capacidade do Super Tucano de simular sistemas complexos, de treinar para operações conjuntas, como isso vai moldar o perfil do piloto de teste do futuro? Boa pergunta. Que novas habilidades vão se tornar cruciais, sabe? Num cenário aéreo cada vez mais integrado, mais complexo. Talvez habilidades que a gente nem mapeou direito ainda. Fica aí a reflexão, né? Sobre a evolução do próprio profissional de teste. Exatamente. Uma mudança interessante de acompanhar. As ações, gente, dispararam mais de 900% nos últimos 5 anos. É um número que impressiona mesmo, né? E levanta aquela pergunta: foi só um voo alto ou ainda tem céu para essa aeronave? Para a gente entender melhor, estamos com algumas análises recentes sobre o desempenho, as perspectivas da empresa e vamos dar uma olhada especial na visão do BTG Pactual. A ideia aqui é fuçar um pouco nos motores por trás dessa alta toda e ver se os fundamentos ainda seguram o otimismo, sabe? Ok, vamos tentar desdobrar isso aí. Exato. E olha, a ação fechou há pouco tempo em R$ 81,67, isso depois de bater R$ 83,96 no mesmo dia. Essa subida de mais de 900% em 5 anos não é pouca coisa não, se destaca bastante. E o BTG Pactual, que a gente está usando como base aqui, ele mantém sim uma visão otimista. A recomendação é de compra com preço-alvo lá em R$ 94. Mas e o que sustenta essa confiança toda do BTG, mesmo depois de uma valorização tão expressiva? Olha, basicamente, eles estão olhando para a força operacional da Embraer, sabe? A empresa tem mostrado assim, um ritmo bem consistente na entrega das aeronaves. E isso é um sinal vital de saúde nesse setor. Eles até destacam o desempenho agora no segundo trimestre, que veio acima do que se esperava. Interessante. E tem um ponto que parece central nisso tudo, que são os tais PDPs, né? Os pagamentos antecipados. Por que eles são tão relevantes assim na análise? Aqui a conversa fica boa. Os PDPs, o que é fascinante neles é como funcionam na prática e o que eles sinalizam para o mercado, tá? São, na verdade, adiantamentos que as companhias aéreas fazem quando encomendam os aviões. Pensa nisso como tipo um voto de confiança bem forte no produto da Embraer e na capacidade dela de entregar, né? E além disso, do ponto de vista financeiro, nossa, é um alívio gigante. Garante fluxo de caixa para a empresa, ajuda a diminuir riscos para a Embraer e, claro, ajuda a bancar todo aquele ciclo longo de produção, que pode levar anos. Num cenário econômico mais apertado, como o que a gente vive às vezes, ter essa grana entrando antes faz uma diferença competitiva enorme. Entendi, faz todo sentido. Mas, bom, nem tudo é céu de brigadeiro para a Embraer, imagino, né? Recentemente o mercado deu uma balançada com aquele memorando bilionário lá da Ereja, com a Airbus, falando de até 70 jatos A321XLR. Eu sei que são categorias de alcance diferentes, mas isso não acaba criando uma sombra, uma pressão indireta, talvez, sobre a Embraer, principalmente lá na Ásia? É uma ótima pergunta e o mercado reagiu mesmo, você tem razão. A análise do BTG argumenta que o A321XLR, por ser de longo alcance, ele mira um segmento diferente da família E2 da Embraer, que é focada no mercado regional, né? Mas tem um detalhe aí, uma camada extra. O próprio CEO da Ereja já falou publicamente do interesse deles em até 150 jatos regionais. Então, se a gente conectar os pontos, o que à primeira vista parece uma ameaça, pode, quem sabe, paradoxalmente, virar uma oportunidade bem grande para a Embraer, justamente nesse mercado asiático. Entendo esse argumento do nicho ser diferente, mas um contrato desse tamanho da Ereja com a Airbus, com certeza dá para eles uma força, uma alavancagem grande com a companhia aérea, né? Será que isso não complica um pouco as futuras negociações da Embraer, mesmo que seja para jatos regionais? Ah, sem dúvida. A dinâmica de negociação é sempre complexa. E essa alavancagem que você mencionou é sim um fator para ficar de olho, bem de perto. Os grandes jogadores sempre tentam usar a força que têm em todas as frentes. Isso é do jogo. Mas, por outro lado, a Embraer também não ficou parada, né?
Os resultados positivos recentes, como os que ela trouxe do Paris Air Show e também a confirmação da venda de 55 aeronaves para SAS, são demonstrações de força importantes. E essa venda para a SAS especificamente, qual o peso estratégico dela nessa história toda? Olha, não é só mais um número na carteira de pedidos, sabe? Fechar um acordo com uma companhia aérea tão tradicional e respeitada na Europa como a SAS, e num mercado que é super competitivo, isso funciona quase como um selo de qualidade para a família E2. Isso pode, sim, abrir portas e facilitar conversas com outras operadoras parecidas lá na região, o que fortalece a presença global da Embraer. Então, resumindo a visão do BTG, apesar da valorização que já aconteceu e foi forte, eles acreditam que os fundamentos operacionais sólidos, a carteira de pedidos robusta e essas conquistas comerciais recentes ainda dão suporte para um crescimento adicional no valor das ações. Ainda tem espaço, segundo eles. História espetacular, claramente ancorada numa eficiência operacional boa e na confiança do mercado. Os PDPs e os contratos importantes, como esse da SAS, mostram isso. Contudo, a dinâmica da concorrência, especialmente com gigantes como a Airbus, e a própria evolução do mercado de aviação regional, são pontos para a gente continuar observando com atenção, né? Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, acho que importante para quem acompanha o setor, considerando essa aposta estratégica da Embraer no mercado regional e a importância desses grandes contratos, qual poderia ser o próximo grande catalisador? Algo que talvez ainda não esteja totalmente no radar do mercado? Ou, pelo contrário, qual seria uma disrupção? Talvez uma nova tecnologia de propulsão que mude a economia dos voos mais curtos? Ou um novo concorrente super agressivo focado nesse nicho? Algo que possa alterar o cenário de forma inesperada. Fica aí a provocação para a gente observar os próximos capítulos dessa indústria aeroespacial.